Existem diferentes estratégias de cache que podem ser implementadas nas aplicações web. Nessa aula, nós vamos estudar uma estratégia baseada no uso do sistema nos bancos de dados Redis e no uso do Express. Essa estratégia, ela utiliza como conceito, a comunicação da camada 2 com a camada 3 de uma aplicação web desenvolvida seguindo o modelo de 3 camadas. Especificamente, o intuito desse nosso modelo de cache é tentar minimizar as conexões e as consultas realizadas diretamente ao banco de dados, considerando que elas representam consultas que são realizadas a disco, que é um processamento que normalmente leva um pouco de tempo no nosso sistema. E basicamente essa minimização ela vai ser realizada por meio da implementação de uma estratégia de cache em memória, que vai armazenar as consultas, os resultados das consultas, de forma que depois de armazenar uma primeira consulta, o mesmo dado vai ser utilizado a partir da estratégia de cache em memória, sem precisar que sejam realizadas novas consultas ao banco. Para implementar essa estratégia, nós vamos definir um mecanismo de chave de acesso, o armazenamento do cache em memória e depois vamos estudar como implementar uma estratégia de invalidação de cache. Como exemplo, nós vamos utilizar uma aplicação que implementa um mecanismo, implementa um web service do tipo REST. E especificamente nós vamos utilizar um recurso de usuários. Esse recurso ele implementa todos os métodos HTTP, o GET, o POST, o DELETE e o PUT, para realizar diferentes operações no banco, de busca, de inserção, de deleção e de atualização dos dados. Essa nossa aplicação, ela basicamente, eu estou apresentando para vocês a implementação dessas rotas. E o que vocês vão observar aqui nossos dois primeiros trechos de código, nós temos a implementação de uma rota utilizando o método GET do HTTP. Em seguida, nós temos uma implementação de uma rota que utiliza o método POST, que realiza a inserção de um novo cadastro de usuário dentro da nossa aplicação. Depois o método DELETE, que deleta um usuário da aplicação. E por fim, o método PUT, que realiza a atualização de um usuário dentro da nossa aplicação. O ponto que vocês devem observar nesse nosso código de uma aplicação Express é que em todas as rotas nós temos um momento em que nós fazemos uma conexão com o banco, uma requisição de operação no banco. O nosso intuito com essa aula é tentar minimizar o número de requisições ao banco realizado em cada uma dessas operações, em cada uma dessas rotas da nossa aplicação RESTful. Nesse nosso exemplo, nós vamos implementar a estratégia de cache em memória, de forma que o nosso servidor, a nossa camada 2, ela é implementada utilizando o framework Express, e a nossa estratégia de cache em memória vai utilizar um servidor de banco de dados chamado Redis. O Redis ele já implementa um middleware compatível com o Express, que tem como objetivo tentar reduzir o número de consultas que é realizado ao banco. Inclusive o número de processamento, a quantidade de processamento que é despendida quando nós fazemos o processamento de uma requisição HTTP. Essa estratégia de cache, implementada utilizando o Redis, ela tem como objetivo armazenar o resultado de uma rota do Express. E a partir do momento que a gente armazena o resultado de uma rota, esse armazenamento vai ser realizado dentro de um servidor de cache em memória. E a partir do momento que chegarem novas requisições para a mesma rota, ao invés de precisarmos processar aquele trecho de código no Express, ele vai ser recuperado do servidor Redis e vai ser utilizado como resposta, minimizando assim as chamadas sendo realizadas ao banco de dados. A chave do cache utilizado por esse middleware do Redis, basicamente ela leva em consideração a URL de acesso à rota, que é a URL que nós utilizamos na nossa rota do Express. E basicamente nós vamos implementar uma estratégia também de invalidação do cache, considerando todas as vezes que nós fizemos uma alteração a um recurso associado à rota que nós estamos acessando.
Para implementar essa estratégia, nós vamos utilizar o Middleware Express Redis Cache. E no primeiro momento, a primeira coisa que nós precisamos fazer é configurar a nossa conexão com o servidor de banco de dados em memória Redis. E basicamente eu trago para vocês um trecho de código que faz exatamente isso. Nessa nossa configuração, nós definimos um prefixo de definição das chaves de cache, que nesse caso eu utilizei Redis Test, mas poderia ser qualquer outro termo que vocês quiserem. Nós definimos um endereço do host do nosso servidor de Redis, que basicamente no meu caso ele chama-se simplesmente Redis, e a porta de acesso ao servidor, que atualmente a porta padrão do Redis é 6379, e se vocês estiverem utilizando outra, vocês têm que atualizar essa informação também. A única alteração que nós vamos precisar fazer no nosso código apresentado anteriormente é o seguinte: inicialmente nós tínhamos uma definição de uma rota do tipo get, né, que utiliza o método get para URL/user. E agora o que nós vamos fazer basicamente é, conforme vocês podem observar na linha 29 do último código apresentado, nós acrescentamos uma chamada ao middleware cache.route. Fazendo essa chamada, basicamente, vocês já definem para o Redis que quando essa URL for chamada, o /user for ativado, utilizando o método get do HTTP, essa rota ela vai ter que ser armazenada em cache. E se ela existir em cache, você não precisa executar o código a seguir. Você só precisa recuperar ela do cache e retornar ela como resposta para essa requisição HTTP. O ponto a ser observado aqui é que nós fizemos uma chamada ao nosso middleware, que é o Express Redis Cache, e basicamente a única coisa que a gente fez foi inserir essa chamada dentro da cadeia de middlewares do Express, e essa chamada vai ser executada antes da execução da função de resposta a essa rota. Um outro detalhe a ser observado é que na linha 30 eu coloquei um console log dentro dessa nossa rota. O objetivo desse nosso console log é simplesmente que fique mais fácil de nós observarmos que o trecho de código dentro dessa função ele vai ser chamado apenas no primeiro momento e depois ele não vai ser chamado mais. O funcionamento desse nosso código, basicamente, ele vai seguir o seguinte diagrama, de forma que nós temos a nossa camada 2 implementadas utilizando o Express. Quando chegar uma requisição HTTP direcionada, utilizando o método GET, direcionada ao URL/user, basicamente o nosso servidor Express ele vai ativar o middleware do Redis. Esse middleware ele vai identificar que inicialmente o banco de dados do Redis ele está vazio, e então ele vai fazer uma consulta ao banco de dados para construir a resposta HTTP, para construir a resposta JSON da nossa rota. Uma vez que ele faça a construção dessa rota, o dado de resposta dessa requisição HTTP, ele vai ser armazenado dentro do servidor Redis. E, a seguir, outras requisições que forem realizadas utilizando o mesmo método HTTP, direcionadas à mesma URL, elas vão acertar o cache, porque dessa vez o cache definido para o URL/user ele está armazenado, ele vai identificar que a informação de resposta existe dentro do cache e por isso o banco de dados não precisa ser consultado para gerar a resposta. O que vocês vão observar de imediato quando vocês executarem essa aplicação é que a linha 30, o console log, ele simplesmente não vai aparecer no terminal. E isso vai acontecer basicamente porque a resposta ela vai estar sendo recuperada do cache a partir da segunda requisição. Então, basicamente, a gente já está implementando a estratégia de cache sendo recuperada de memória e a gente já está prevenindo acessos ao banco de dados por causa dessa nossa estratégia de cache. Considerando essa nossa estratégia de cache, um outro recurso que precisa ser implementado é o recurso de invalidação do cache. Esse recurso ele precisa ser implementado porque não basta a gente armazenar a nossa resposta em cache, mas a gente precisa identificar o momento em que essa resposta ela se torna inconsistente. Nesse caso, eu trago para vocês uma rota, que é a rota de cadastramento de um novo usuário. E a nossa ideia aqui é que toda vez que for realizado um cadastro de um novo usuário, nós precisamos invalidar o cache, de forma que a gente precisa fazer com que o Redis ele perca o acesso àquela chave de cache para ele realizar uma nova consulta ao banco antes de retornar a resposta para o usuário. Para implementar essa estratégia, utilizando o mesmo middleware, eu implementei aqui uma alteração dessa nossa rota,
E o que vocês vão observar é que a única alteração que eu fiz aqui foi na linha 39, que eu coloquei de novo na cadeia de middlewares dessa nossa rota uma chamada para o nosso middleware cache pelo método invalidate. E a diferença é que esse método invalidate eu mesmo implementei ele. Ele é um método que retorna uma função de middleware, e essa função de middleware, a única coisa que ela faz é a seguinte: ela faz uma verificação se o nosso servidor de cache está de pé. Se ele não estiver de pé, ele simplesmente dá prosseguimento à nossa cadeia de execução de middlewares da nossa rota. Por outro lado, se o servidor estiver de pé, o que ele vai fazer é, ele vai fazer uma chamada para deletar a chave associada à rota /user. Fazendo isso, o que vocês vão observar na aplicação é que a rota vai ser perdida e basicamente vai ser necessário recarregar os dados do cache de memória, mantendo a consistência da aplicação, de forma que o novo usuário inserido vai ser recuperado do banco e apresentado para o nosso usuário. No nosso esquema, o que essa nossa implementação fez basicamente foi o seguinte: até o momento, antes dessa implementação, o que a gente observava é que a gente implementou a estratégia de cache. Essa estratégia de cache usava como chave de cache a URL /user, de forma que sempre que chegava uma requisição direcionada a URL /user, acertava o nosso servidor, a gente tinha um cache hit, né, que basicamente identificava que aquela informação existia dentro do servidor de cache, e basicamente a resposta ela é recuperada a partir do nosso servidor Redis. No entanto, quando for realizada uma requisição POST direcionada para o URL /user, a rota que nós acabamos de identificar, vai ser identificado que está sendo realizada uma alteração de dados dos usuários no nosso banco de dados. E por causa da nossa implementação da nossa estratégia de validação de cache, vai ser notificado ao servidor Redis que a chave /user ela precisa ser invalidada. E basicamente o que isso significa é que o servidor Redis ele vai identificar que ele precisa remover aquela entrada do /user. Uma vez que a entrada do /user for removida, basicamente se chegar uma nova requisição direcionada ao /user, o que vai acontecer é que novamente ele vai perder o cache, vai ter que fazer a consulta ao banco de dados, o dado vai ser atualizado no servidor de cache, dessa vez considerando a nova entrada que foi inserida dentro do banco, e a aplicação vai se manter consistente, os dados da aplicação vão se manter consistentes nesse cenário. Todo o código que eu apresentei para vocês ele está disponível na URL github.com, Node Examples, Tree, Master, Redis Express 01. Inclusive nesse nosso exemplo eu implementei outras utilizações no middleware, inclusive considerando as outras rotas, né, para o delete e para o put também. E um outro ponto para vocês estudarem, considerando essa aula, é o Middleware Express Redis Cache, que implementam outras estratégias que podem ser utilizadas. Algumas questões que vocês podem levar em consideração quando estiverem implementando a estratégia de cache em memória das aplicações de vocês estão associadas às vantagens de uso das estratégias de cache, que tem como objetivo tentar reduzir o número de requisições que são realizadas ao nosso servidor de banco de dados. Vocês podem executar o código que eu apresentei para vocês e vocês vão verificar que as conexões elas vão ser realizadas com uma menor frequência ao servidor, deixando a nossa aplicação de uma forma geral mais rápida. Eventualmente vocês vão ter que trabalhar a parte de autenticação no acesso ao banco de dados Redis. No meu caso, o meu Redis eu não defini nenhum password para ele a títulos didáticos, mas eventualmente vocês podem fazer isso. Vocês eventualmente vão ter que estudar como invalidar múltiplas rotas dentro da aplicação de vocês. E eventualmente pode ser interessante vocês definirem também um tempo de expiração do cache, para vocês fazerem com que o servidor de Redis eventualmente ele libere uma chave de cache, libere uma memória dele ali, justamente simplesmente pelo tempo de expiração, para ele fazer consultas periódicas ao banco de dados.